Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito, sim, somos todos nós que sempre estamos reunidos neste amor de Cristo. Acabamos então todos nós de passar pela maior festa da igreja, que foi a Páscoa, onde comemoremos a ressurreição de Jesus. Nunca é demais lembrarmos esta grande festa na qual todos nós vivemos. Foi isso que a liturgia nos mostrou há 2 semanas atrás, quando celebramos a Páscoa. Após ressuscitar, Jesus, antes de ter sua ascensão e tomar posse de seu lugar à direita de Deus, apareceu algumas vezes a seus discípulos. Para quem acompanhou a liturgia do último domingo, lembra que o Evangelho nos mostrou Jesus aparecendo aos apóstolos, questionando a incredulidade de Tomé. Mais uma vez hoje, a boa nova de Jesus vem por meio do evangelista Lucas nos contar mais uma aparição de Jesus a 2 de seus discípulos. Os acontecimentos ocorridos em torno da morte de Jesus certamente tiraram do coração dos discípulos de Jesus o gosto de viver. A partir daí, as pessoas que seguiam Jesus se viram meio que se estivessem órfãs, como se algo que as completava faltasse. O seu Senhor, o seu Mestre, havia morrido. Era preciso então dar um rumo diferente em suas vidas. É aí que vemos o Evangelho de hoje. 2 dos discípulos de Jesus estão saindo de Jerusalém, seguindo para o território de Emaús. Estavam vagueando, como que perdidos, sem esperança, sem fé, sem luz, sem vida. A tristeza ela toma conta de seus corações e procuravam sim um sentido novo para seguir. Eles ainda estavam presos nos acontecimentos da paixão e morte de Cristo. Ver Jesus terminar a vida daquele modo tão triste, pregado em uma cruz, era algo que era demais para eles. Como aquele que eles acreditavam ser o Salvador do povo de Israel podia ter tido um fim daquela forma, um fim tão brutal, um fim tão trágico. Estavam tão fechados em sua falta de fé que esqueceram que Jesus falava abertamente que ressuscitaria no 3º dia. Não acreditaram nem mesmo no testemunho das mulheres que haviam visitado o túmulo e encontrado os anjos, que afirmavam a elas que Jesus havia ressuscitado. Ele estava vivo. Mas no caminho para Emaús são surpreendidos com uma grande surpresa. O próprio Jesus ressuscitado é que se aproxima dos discípulos e segue com eles pelo caminho, conversando justamente sobre os acontecimentos que cercaram a sua paixão e morte. Porém, eles não o reconheceram. Estavam com os olhos da fé fechados. Jesus ele se coloca a ensiná-los, falando sobre as Sagradas Escrituras. Mesmo ouvindo seus ensinamentos, não foram capazes de perceber que era o próprio Cristo que estava ali. Vendo que aquele homem, que estava já há um bom tempo caminhando junto com eles, iria seguir um caminho diferente, é que o convidam para passar a noite com eles, pois estava ficando tarde. Fica conosco! Este é o convite dos discípulos. É aí então, na hora da refeição, ao partir do pão, que eles percebem ser o próprio Jesus que estava com eles o tempo inteiro. Jesus foi reconhecido no partir do pão. Da mesma forma, a cada ceia eucarística, Jesus se deixa revelar a cada um de nós no partir do pão. Às vezes, somos como esses discípulos que seguiam para Emaús. Mesmo com o Espírito Santo de Deus estando ao nosso lado, não somos capazes de reconhecer Jesus caminhando ao nosso lado. Devemos seguir apenas uma direção, e esta direção se chama Jesus. Se perdermos este foco, se perdermos esta direção, acabaremos também perdendo o sentido da nossa vida e andaremos errantes, vagueando pelo mundo, desanimados, sem fé, sem esperança. É por isso que muitas pessoas perdem o gosto de viver, porque esquecem de Jesus, deixam Jesus em 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou sei lá, se existe algum plano na vida deles em que Jesus irá aparecer. Devemos fazer como os discípulos e convidar Jesus para ficar conosco, fazer morada em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família, em nosso coração. Onde Jesus está,
Não há espaço para o ódio, nem para o egoísmo, ou então a falta de fé e a desesperança. Pois onde Jesus está também a sua bênção. Quando abrimos as portas da nossa vida para Jesus entrar, a sua graça entra junto. Isso porque Jesus é a própria graça, Jesus é a própria bênção. Os discípulos reconheceram a ressurreição de Jesus e fizeram uma troca. Trocaram o temor e a tristeza por a alegria e a coragem. Isto é o que vemos na primeira leitura de hoje. O trecho tirado do livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra Pedro fazendo o que chamamos de querigma, que quer dizer o primeiro anúncio de Cristo ressuscitado diante das pessoas, testemunhando assim a sua fé neste Cristo que está vivo entre nós, dando início assim ao que destacamos como o eixo de nossa fé, que está centralizada no anúncio da boa nova de Jesus a todos os povos da terra. Detalhe: este Pedro que agora anuncia abertamente Jesus é o mesmo Pedro que dias antes o havia negado por 3 vezes. Pedro foi moldado por Jesus e deixou de ser aquele homem fraco e sem coragem que foi capaz de negar o Senhor, para se transformar em uma pedra, se transformar em uma rocha firme, onde o próprio Cristo disse em Mateus 16:18 que edificaria a sua igreja, se tornando assim o primeiro Papa da igreja, o primeiro Papa da história. Pedro levou a sua profissão de fé em Jesus aos últimos extremos, tanto que também teve uma morte em cruz. Aliás, por se declarar indigno de sofrer uma morte igual a de Jesus, ele preferiu ser crucificado de ponta cabeça. Esta mesma transformação que Jesus realizou na vida de Pedro, ele pode realizar em nossa vida, nos dando força, nos dando coragem para agir em meio a tantas injustiças que vemos acontecendo no mundo. Não podemos ter uma fé de momento, e nem mesmo uma fé que impõe limites, ou termos fé somente quando nos convém, ou então até aonde nos convém. Quando formos capazes de entender que não estamos sozinhos, que Cristo ressuscitado está caminhando ao nosso lado da mesma forma que caminhou ao lado dos discípulos que estavam indo para Emaús, deixaremos de ser fracos e nos tornaremos como Pedro, seremos como rocha firme, em que nada será capaz de nos destruir. Na segunda leitura de hoje, São Pedro, em sua carta, vem nos recordar que vivemos neste mundo como migrantes e que devemos respeitar as leis de Deus durante todo o tempo da nossa vida. Somos de Deus e devemos fazer o possível e o impossível para voltarmos para Deus. Jesus já nos resgatou, não com dinheiro, mas pagou pela nossa vida o seu próprio sangue, derramado na cruz. Possamos todos nós reconhecer a presença de Jesus ao nosso lado, para assim podermos viver cada vez mais alegres e felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abençoado e santo domingo a todos vocês. Amém.